Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao webinar Estratégias Empresariais para a Retomada Econômica na Pós-Crise. Esse é um evento organizado pela Unipar, Universidade Paranaense, representada pelo seu reitor, Dr. Carlos Eduardo Garcia, pela Diretoria Executiva de Gestão do Ensino Superior, representada pela professora Maria Regina Célia Oliveira, pela Coordenadoria Executiva de Cursos de Educação Continuada, representada pela professora Célia Macorim Gomes, a qual coordena este evento. Conforme a Covid vai se espalhando pelo mundo e como as economias são conectadas, ocorre um efeito dominó, à medida que a doença chega em determinados países e afeta suas economias. É desconhecido todos os efeitos dessa nova realidade econômica, mas grandes empresas, pequenos empresários, microempreendedores, profissionais autônomos veem o seu negócio ser impactados de forma imediata. É necessário pensar em formas de atuação nas frentes essenciais para a manutenção do negócio. E o Yuval Harari nos diz, em um mundo infestado de informações irrelevantes, ter clareza é poder. Esse webinar pretende dar a todos os participantes clareza nas áreas essenciais para a manutenção de um negócio. Sejam elas gestão de pessoas, planejamento econômico, marketing, relações trabalhistas, gestão de custos e gestão de caixas. A Unipar Universidade Paranaense promoveu esse evento com a intenção de salvar empresas, salvar negócios e, consequentemente, salvar vidas, pois o Estado não fabrica nada, não vende nada, não produz nada. Vive essencialmente dos tributos que são pagos pelas empresas, quer pela sua movimentação econômica ou pela sua geração de lucro. A grande maioria da geração de riqueza gerada por uma empresa é devolvida à sociedade de forma que gera salários, gera tributos, movimenta a economia. Então, quem parte, reparte e fica com a menor parte. Então, aos empresários que nos assistem, o nosso muito obrigado por gerarem riquezas para o nosso país, para os nossos estados, para as nossas cidades, por ousarem acreditar e fazer esse país cada vez mais rico. Nisso, nosso evento começa de empresa para empresa, da Unipar, para as empresas, os empresários das empresas que hoje nos assistem, e começam com uma convidada muito especial que já está aqui conosco. O nosso evento será formatado da seguinte maneira. Nossos convidados falarão 45 minutos e nós abriremos 15 minutos para a pergunta. Está aqui conosco a Sônia Rossi, uma pessoa que eu gosto muito, que eu admiro muito, eu estou olhando para aqui porque eu estou vendo ela aqui na tela, que é gerente de desenvolvimento humano lá na Gazin e que nos trouxe um tema muito interessante para o nosso webinar, que é fator crítico de resultados em todos os tipos de tamanhos de empresa. A Sônia tem 35 anos de experiência em psicologia, tem mestrado em psicologia do trabalho. Então, Sônia, eu passo a bola para você e pergunto, o quanto é importante, nesse momento e nos demais, a empresa reter talentos e gerar talentos? E com isso eu peço que você diga para os nossos ouvintes quem é a Sônia. Olá, muito boa noite. É uma grande, mas grande mesmo, satisfação estar aqui com vocês. Eu sempre busco participar, acredito magnificamente na educação. E quando a Isabel me convidou para participar desse evento, eu fiquei muito feliz e me prontifiquei. Por quê? Porque realmente a gente precisa conversar sobre temas relevantes. Estamos num cenário de grandes transformações e que não é responsabilidade do Covid, né? Ele apenas acelerou toda essa transformação. Ele colocou a gente numa velocidade para fazer coisas que talvez a gente já devesse estar fazendo. Então, eu sou uma profissional da área de gestão de pessoas, trabalho com gestão de negócios para resultados com as pessoas, porque negócios sem pessoas nada acontece. Então, nós vamos ter aí 45 minutos para falar sobre essa área, que é uma área extremamente relevante e nos ajuda a conduzir toda a transição econômica, social,
responsável de acordo com os desafios que a gente tem pela frente. Então, eu diria para vocês assim, nesse cenário, como qualquer cenário, em todos os tempos, gente sempre foi fator crítico de sucesso. A gente precisa estar olhando, paradoxalmente, para a qualidade da nossa equipe. E isso, às vezes, é relevado, principalmente pelas pequenas e médias empresas. E por crenças, tá? Nós vamos discutir aqui algumas coisas que vocês vão ver que é muito mais por crença do que por falta de recursos econômicos ou qualquer outra situação. Então, a gente tem desafios palpáveis que dá para a gente trabalhar formando a nossa equipe para atender os nossos clientes. E eu conversava com um colega hoje à tarde e a gente dizia assim, por que as grandes ficam grandes? Porque elas começaram a cuidar de algumas coisas quando elas eram pequenas e quando elas eram médias, né? Porque senão elas não teriam ficado grandes. Então, esse é o nosso desafio, tá? Eu fico muito feliz de tê-los aqui nessa noite, de você ter tirado esse tempo para aprender. Porque isso, gente, é um dos fatores fundamentais para qualquer pessoa que quer ir para o futuro. Porque a gente vai ter que aprender coisas novas, um novo normal, um novo mundo, e a gente descobriu que a gente pode fazer de forma diferente. Então, eu convido você a olhar para a sua empresa e pensar, do presidente ao porteiro, como é que eu tenho feito a gestão de pessoas? Do dono ao mais simples cargo, como é que eu tenho pensado a minha gestão de pessoas? E isso começa com você, né? Então, o meu convite primeiro é para você se olhar, se permitir analisar como é que eu penso, como é que eu gerencio o meu negócio, quanto que eu me preocupo realmente em levar essa empresa para o futuro. Porque, às vezes, eu tenho vontade, mas eu não tenho as práticas, eu não tenho os comportamentos e eu não tenho as condutas. Pense nisso. Vontade não vai te levar para o futuro. Práticas, métodos e ações vai te levar para o futuro. Principalmente ações voltadas para a formação de pessoas. Tá? Então, independente do tamanho da sua empresa, você tem que lembrar que internamente e externamente existe uma relação de pessoas para pessoas. Os clientes são pessoas e seus funcionários são pessoas. Então, nós temos que olhar com muito carinho, com muito cuidado, com muita responsabilidade e profissionalismo. Eu falo que uma das coisas que a gente precisa fazer é reinventar a forma de conduzir as políticas de gestão de pessoas. Se você tem um supermercado, você tem uma loja, você tem uma empresa de prestação de serviço, seja ela o que for, você precisa pensar que a qualidade das pessoas que você tem dentro da empresa é diretamente proporcional à capacidade de você satisfazer os seus clientes, tá? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês pensem, e eu gostaria de, ao final, fazer essa pergunta, tá? Como eu funciono diante da minha empresa? Eu sou uma pessoa que lidera pelo exemplo? Eu sou organizado? Eu cuido realmente do planejamento mínimo, básico e simples da minha empresa? Eu tenho práticas econômicas sustentáveis, né? A professora falou aí, terá webinars falando sobre economia. Por quê? Porque a gente precisa pensar que a qualidade da minha equipe vai trazer resultado de cliente satisfeito para dentro da minha empresa. E cabe a você pensar no futuro da sua empresa e disseminar essas ações junto da sua equipe. Tá? Então, eu vejo que, às vezes, a empresa que é pequena, ela não se preocupa muito em entender o que os clientes querem. Ela não se preocupa em entender
como melhorar o atendimento ao cliente, como cuidar do cliente para que ele se torne mais frequente, compre mais, e aí você tenha uma estrutura de gestão mais sustentável, mais sólida. Então, quando a gente fala de gente, começa pensando por aí. Como a minha empresa tem cuidado dos clientes? O que eu sei desses clientes? Como é que eu atendo e supero as expectativas desses clientes? Então, sua empresa tem que ser orientada por gente e para a gente, tá? Então, a primeira coisa, lembrar que é gente que consome, é gente que compra, né? E a gente precisa oferecer uma experiência boa, produtos bons, higiene, limpeza, imagem. Tudo isso ajuda você a manter uma conexão com o seu cliente. Mas se você fizer tudo isso e não se preocupar com a qualidade da sua equipe, você pode atrair bons clientes e sua equipe despreparada, ao atendê-los, pode causar uma experiência ruim e o seu cliente ir embora. Então, você precisa se preocupar com quem eu contrato na minha empresa. Que tipo de profissional eu quero que faça parte da minha equipe para atender os meus clientes. Entendeu? Então, por mais simples que seja o cargo, gente, faça uma entrevista muito boa com a pessoa que você vai contratar, para você saber se ela tem as intenções, os princípios, os valores, o jeito de pensar parecido com aquilo que você também tem. Por quê? Porque essa pessoa vai te representar na frente do cliente. Tá? Então, é importante que você mantenha um banco de recrutamento contínuo. Você, né? Não fica assim, precisei de uma pessoa, vou atrás de um currículo. Não deixa para contratar pessoas quando você está precisando. Mantenha recrutamento contínuo. Quer dizer, procurando o tempo inteiro pessoas boas, pessoas especiais que tenham condição de somar com você dentro da sua empresa. O que eu chamo, gente, de pessoas especiais? São pessoas simples, pessoas humildes, pessoas caprichosas, que mesmo que sejam pessoas que não têm poder aquisitivo, mas elas vêm buscar o emprego, o trabalho limpinha, com o sapato limpinho, né? Então, assim, a pessoa precisa ser asseada. Então, você precisa olhar para essa pessoa quando você vai contratar e ver o que ela fala dela. E para você saber isso, você precisa de fazer uma boa entrevista, tá? Para você ver, além de asseio, aparência, o quanto ela cuida dela, precisa olhar se essa pessoa tem brilho nos olhos, se essa pessoa transmite para você energia, se ela transmite disposição, enfim, como é que é essa pessoa de maneira geral. Tá? Marque um horário. Eu vejo muitos empresários conversando com as pessoas na porta da loja, em pé, fazendo qualquer tipo de pergunta. Então, ó, planeje o seu tempo. Venha mais cedo, marque horário mais tarde, mas tire um tempo para escolher a pessoa que você vai contratar, tá? Defina que tipo de pessoa que você quer. Aí, definindo quem você quer, você vai fazer a entrevista com essa pessoa, tá? A entrevista, gente, ela é muito simples. Você pode fazer perguntas, pedir para a pessoa, me fale sobre o seu histórico profissional, me fale sobre a sua experiência de vida, onde nasceu, o que você já aprendeu, o que seus pais faziam, onde eles viviam, que mensagem positiva seus pais passaram para você, o que seu pai e sua mãe te ensinou. Se você estiver trabalhando dentro de uma empresa, como é que você acredita que vai ser o seu comportamento? Se eu encontrasse um conhecido seu de muito tempo e perguntasse para ele, sabe o Joaquim? O que você me fala dele? O que você acha que esse seu amigo falaria de você? Então, são perguntas muito simples que você pode fazer que te permite conhecer a pessoa, né?
Pergunta tipo, por que eu devo te contratar? Né? Eu sempre costumo dizer às pessoas que tem pessoas tão simples que quando você faz essa pergunta para ela, por que eu deveria te contratar? Essa pessoa fala assim, não precisa ser eu não, dona Sônia, pode ser outra pessoa. Então, essa pessoa não te serve. Por quê? Porque ela não se defende, ela não se posiciona, ela não luta por aquela vaga. Então, a gente precisa estar em busca de gente que tem um objetivo, que tem vontade de aprender, que tem vontade de estudar, né? Porque a gente vai numa parceria com essa pessoa. E o trabalho não pode ser apenas um emprego, onde eu entro às 8 e saio às 6, sem uma conexão com esse negócio, né? Então, é importante que você escolha com muito carinho, com muito cuidado as pessoas que você vai contratar. Veja a idade, veja sexo, veja onde mora. Às vezes a pessoa mora muito longe, é difícil vir, vai chegar atrasado. Então, você precisa cuidar desse momento. O momento de obter a pessoa, gente, é fundamental. Você tem que entender que essa pessoa vai fazer a eficiência operacional da sua empresa, seja ele um cachorro-quente, seja ele o tamanho que ele tiver. É o funcionário que vai tocar a sua empresa. É você que vai dividir com ele a responsabilidade de tocar aquela empresa e ele vai fazer produtos para a satisfação dos clientes. Tá, Sônia, eu contratei. E agora? Faço o quê? Você vai fazer treinamento mínimo. Toda vez que você contratar um funcionário, você tem que ter a lista escrita de todas as tarefas que são da responsabilidade dele. Então, você vai descrever todas as tarefas. E além de você passar para ele quando ele entra, você, como dono, tem que ter uma conversa com esse funcionário. Se você vai contratar 5, 6, reúna esses 5 ou 6 e você, enquanto dono, fale com essa pessoa, com essas pessoas. Você tem que contar a sua história. Você tem que convencer que a sua empresa é especial e que você, como gestor, é especial. Conte de onde você veio, conte as dificuldades que você já passou, conta o que você acredita, quais são os princípios dessa empresa, conta que você conta com eles para cuidar dos clientes e que você depende do trabalho deles para que todo mundo entre numa rede de abundância. A empresa ganha e o funcionário também vai ganhar. Então, precisa fazer esse momento. A gente não pode deixar, imaginar que uma explicação, né, superficial, olha, não faz isso, faz aquilo, vai fazer a pessoa fazer com entendimento e com eficácia aquelas atividades. Se ele vai fabricar um produto, tem que ter escrito como é que ele vai fabricar aquele produto, quais os cuidados que ele tem. Se vai envolver normas de segurança, tem que ter as normas de segurança, explicação das normas de segurança, tem que ter os EPIs, né? Tem que ter receitas, tem que estar pregado em algum lugar, tem que ter informação sobre a empresa. Enfim, a gente precisa cuidar desse momento de maneira muito especial, gente. Porque o funcionário, é como se fosse um casamento. Ele está dando um primeiro passo para uma longa história junto, uma longa história de momentos bons e de momentos ruins. Então, você precisa cuidar desse treinamento. Ah, Sônia, eu preciso trazer uma pessoa de fora. Não precisa. Você pode, você mesmo, fazer essa primeira parte de contar a história da empresa, os princípios, os valores, o que você acredita, o que ele pode esperar de você como dono, o que ele pode esperar dos colegas, enfim, todo o espírito da empresa. E depois você pode pedir para uma pessoa que seja encarregada do setor ou que trabalhe com você para fazer a parte da eficiência operacional, dos processos. Ai, Sônia, minha empresa é tão pequenininha que não tem, só tem eu e mais um. Tudo bem, divida com ele a responsabilidade. Por quê? Porque vocês estão prevenindo desperdício, então, perda de cliente, né? Perda de tempo, enfim, perda de dinheiro, porque se essa pessoa não dá certo, você vai ter custos
para dispensar essa pessoa, você vai ter horas, posto de trabalho sem o funcionário, vai sobrecarregar uma outra pessoa. Então, assim, de maneira muito simples, tá? Nós já falamos de 3 coisas. Cuidar de você, como é que você tem funcionado como dono. Eu sou um dono que realmente demonstra gostar de gente, um dono que sabe sorrir para o funcionário, um dono que sabe dar bom dia, boa tarde para o funcionário, um dono que se preocupa em saber e tratar o funcionário pelo nome e saber se a família dele está bem. Então, olha lá, você, tá? Você é SA. Depois, recrutamento contínuo. O tempo inteiro olhando gente boa e cuidando para escolher essas pessoas para vir para a sua empresa, porque elas vão fazer história junto com você. Depois, treinar essas pessoas. Você pode treinar a pessoa quando ela chega, depois você, na primeira semana que ela está trabalhando, você já chama ela e dá um feedback para ela. O que é um feedback? É uma conversa, onde você vai contar para ela o que você está vendo de positivo e o que você espera que ela melhore para vocês terem uma parceria de longo prazo. Então, cultura de feedback é super importante. Tem gente que fala assim, eu não quero falar isso porque é chato. Chato é você ficar com o funcionário descontente e ele descontente com você e vocês não atendendo adequadamente os clientes que vão na sua empresa. Porque, às vezes, a gente esquece que os clientes estão vendo as coisas acontecerem, estão presenciando coisas. E eles, se não gostarem, não vão mais na nossa empresa. Então, a gente precisa cuidar desse patrimônio. E precisa cuidar com recrutamento contínuo, com treinamento. Então, primeira semana, chama um funcionário novo, chama um funcionário que já está há mais tempo, chama um funcionário, enfim, não deixe de dar feedback sempre. O funcionário, as pessoas sempre me perguntam, Sônia, de quanto em quanto tempo eu preciso ter uma conversa com o meu funcionário? Se ele for novo, a cada semana ou 15 dias, até completar 90 dias de casa. Se ele já for mais antigo de casa, pelo menos a cada 3 meses você tem que ter uma conversa bem verdadeira, bem com base em amor e verdade. Porque quem se gosta e quem quer fazer história junto, se escuta e conversa, troca informação e tem que estar alinhado, gente. Tem que estar em consonância, tem que estar em acordo. Se você já no começo começou a ver que a pessoa não está cumprindo aquilo que ela prometeu lá no processo seletivo, você não fique com essa pessoa. Porque se tem uma das coisas que eu falo que a gente precisa identificar rapidamente, é quem tem o DNA da nossa casa. Né? Quem acredita nas coisas que a gente acredita. Quem converge com a gente naquilo que a gente quer fazer para os nossos clientes. Então, a gente tem que ter sempre funcionário que está sabendo o que você pensa dele, de positivo, e para ele melhorar, tá? Para você poder estar o tempo inteiro evoluindo, sua empresa evoluindo. E nesse processo, gente, você também vai ter a oportunidade dele também te dizer em que você precisa melhorar. Porque às vezes você é áspero ao falar com ele, ou às vezes você não fala da forma correta, fala muito pouco, né? Deixa as coisas no ar, né? Dá indiretas, isso nada funciona, tá? A gente está num momento da história que as pessoas querem muito essa verdade, essa conexão cuidadosa que a gente pode ter com as pessoas. Então, faça avaliação de desempenho, combina com a pessoa logo que ela entrar, olha, você entrou aqui e eu vou te avaliar sobre coisas muito simples, olha, pontualidade, se você trabalha bem em equipe, se você tem zelo para com o ambiente, se você é organizado, se você tem higiene com o seu uniforme, com a sua aparência. Enfim, são coisas muito simples. Se você procura aprender, se você é uma pessoa que é aberta às orientações, então você já fala para a pessoa no que você vai avaliá-la para que ela possa estar tranquila e confiar em você, que você não vai falar
pelas costas dela. Você vai falar para ela aquilo que precisa ser trabalhado, porque vocês estão dentro de uma unidade, de um organismo vivo. Uma empresa é um organismo vivo. E o nosso funcionário tem que se sentir muito bem tratado, confiante, para ele poder atender bem o nosso cliente. As pesquisas mostram que um funcionário feliz, bem treinado, sabendo o que ele vai fazer, inclusive como resolver situações de imprevisto, ele tem, o cliente, nas pesquisas, o cliente tem em torno de 85% de satisfação com a empresa. Isso é muito importante, isso é retorno e é possibilidade de crescimento para você. Então, você já escolheu, já treinou, já deu feedback, aí é hora de você fazer esse processo de maneira contínua. Eu tenho dito sempre, gente, que as pessoas, elas não são perfeitas, né? Às vezes a gente fala, não, eu já falei para ele quando ele entrou. Não, a gente precisa fazer treinamentos contínuos. As pessoas precisam estar sempre revisando e dando ideias de como melhorar. Se tem uma coisa que ajuda o funcionário a se sentir mais motivado, é você dar desafios para ele. Né? Se ele cuida de uma sessão, você está lá sempre pedindo a ideia dele. Como é que a gente pode melhorar essa sessão? Como é que a gente pode simplificar esse trabalho aqui para ficar mais fácil para todo mundo? Porque às vezes a gente tem um trabalho difícil, penoso e quer um funcionário motivado. Né? E o que falta? Falta a gente fazer gestão participativa, falta a gente fazer reuniões simples, que é sentar com o funcionário, né, e perguntar para ele, como é que você está vendo o seu setor? O que você acha que tem que melhorar aqui nesse setor? Com baixo custo, baixo investimento. Por quê? Porque a gente precisa caminhar com passos curtos e sempre. Né? Não adianta a gente dizer assim, ó, olha, eu tenho aqui uma gôndola e nós precisamos de uma gôndola super moderna. Não, às vezes a gente precisa de uma gôndola mais limpinha, de um produto mais bem limpinho, né? Mais bem apresentado e que demanda energia, trabalho, capricho da gente, cuidado, né? E zelo na hora de apresentar esse produto. E aí, o produto se vende, a apresentação do produto se vende, né? Então, ensine seus funcionários a nunca ver uma coisa errada e deixar para lá, passar por cima. Viu um lixo caído no chão? Você precisa ensinar que na sua empresa isso não deve acontecer. Que o lixo no chão espanta cliente. O cliente não gosta de ver esse lixo no chão. Então, o dono tem que catar, o funcionário tem que catar e todo mundo tem que catar e evitar deixar um ambiente ruim ou que não tenha aparência de limpinho. Por quê? Porque até o cheiro do ambiente ajuda a vender. Então, quando a gente vai numa empresa, por pequena, média, ela tem que ter um ambiente agradável. Porque o cliente não está só indo lá, vamos supor, no supermercado, vai buscar 5 quilos de arroz. Ele está indo viver uma experiência de comprar alguns produtos. E ele quer ficar feliz nessa experiência. Ele quer sair de lá dizendo, olha, a hora que eu tiver mais dinheiro na minha carteira, eu quero voltar aqui. Porque aqui eu me sinto bem tratado, aqui eles me chamam pelo nome, entendeu? Treine o seu funcionário para que toda vez que ele for falar com alguém, com um cliente, que ele pergunte o nome do cliente. Qual o seu nome, por gentileza? E use o nome do cliente. E você também. Se você tiver com um tempinho, fique na frente, fique ali na operação, não fica lá dentro do escritório, não. Fica ali na frente, cumprimentando os clientes, agradecendo os clientes, pegando na mão. Agora a gente está no Covid, não pode pegar, né? Mas a gente vai voltar. E isso, gente, é maravilhoso. É o dono ali na frente, pegando na mão dos clientes e agradecendo por ele ter escolhido a sua empresa, por fazer uma transação comercial, agradecendo ele por ter vindo na sua empresa. Às vezes você é o dono e você fica lá dentro do escritório. Você precisa estar lá no front. Isso dá confiança para a sua equipe, né? Ao ver você lá agradecendo o cliente por ter vindo na empresa, né? Olha, o funcionário vai se sentir muito mais confiante, seguro e com vontade de trabalhar nessa empresa, porque sabe que o dono dá o exemplo.
Então, esse é um ciclo que a gente não pode se furtar. Às vezes a gente pensa assim, olha, gestão de pessoas é coisa para empresa grande. Não, é para empresa pequena que quer ficar média e média que quer ficar grande. Por quê? Porque eu vou cuidando, vou treinando, vou orientando, vou avaliando as pessoas, vou dando feedback, mas não é para dar feedback, não, gente. É feedback. Feedback é uma conversa boa, gostosa, agradável, com base em fatos concretos, né? Falando os aspectos positivos da pessoa, agradecendo. É muito legal a gente poder agradecer ao funcionário. Muito obrigada porque você cuidou dessa sessão. Muito obrigada, eu vi você atendendo um cliente muito bem. Muito obrigada, eu vi você agilmente resolvendo o problema do cliente. Então, essa relação que a gente tem que ter, uma relação mais humana, mais próxima com as pessoas, porque nós somos gente e é de gente para gente. Toda a cadeia de operação da empresa é de gente, né? Eu tenho ouvido aí agora as pessoas falando, nossa, com o Covid a gente está muito mais humano. Mas, gente, a gente não precisa esperar a dor para a gente gostar um do outro, para a gente trabalhar melhor um com o outro. A gente precisa entender que isso é um princípio universal. E a gente precisa sair, às vezes, de crenças, né? De que eu sou melhor que o outro é chato, o outro é difícil, e me humanizar, ter humildade, me aproximar da minha equipe, porque a minha equipe trabalha para mim e para os clientes. Se eu as tratar bem, se eu as fizer se sentir importante, elas vão atender muito bem os meus clientes e os meus clientes vão voltar, né? E nisso, a Gazin, ela é especialista. Seu Mário sempre fez isso. Seu Mário sempre tratou os funcionários dele muito bem, desde que a empresa era muito pequena. Quando, até hoje, ele cozinha, ele faz questão de cozinhar e fazer os seus, e servir os seus funcionários. Pode ser a comida mais simples, um macarrão com carne moída, mas o funcionário sente que ele é importante. Imagine eu ser servido pelo dono. Então, gente, a gente precisa inverter algumas pirâmides, a gente precisa inverter alguns conceitos, e agora é a hora, porque o Covid fez a gente se reinventar. Então, às vezes a sua empresa não estava preocupada com fazer delivery ou mandar o produto na casa do cliente, e agora a gente teve que fazê-lo. Do dia para a noite, a gente descobriu que era possível fazê-lo. Então, quantas coisas será que você não está deixando de ver como empresário, como dono do negócio, e se antecipando a uma tendência do futuro? Então, eu também quero convidá-lo a estudar mais, a ler mais. Hoje, gente, é proibitivo. A gente tem um computador na mão o tempo inteiro, com informações de toda a natureza, econômica, social, política, né? E você tem a responsabilidade de estar vendo, lendo sobre cenários, sobre tendência de mercado, sobre qual é a tendência no seu segmento, o que o seu concorrente faz, né? Por quê? Se você tem uma equipe especial que atende bem, ágil, caprichosa, limpinha, sorridente, é difícil de copiar. Com preço, o seu concorrente pode copiar, mas gente que trata os clientes bem e que realmente sabe fazer um atendimento que é um show, né? Que faz a pessoa se sentir importante, é difícil de copiar. Não dá para eu chegar lá cedo e falar assim, eu vou fazer isso vou lá na minha empresa e vou fazer igualzinho que ele está fazendo. Então, saia na frente, tá? Saia na frente. Entre no site do Great Place to Work, que é o GPTW, lá tem dicas maravilhosas de como você trabalhar com as pessoas, como você melhorar a comunicação dentro da empresa, né? Chega no final do mês, apresente os números. A Gazinha, ela apresenta os números todo final do mês para a equipe inteira. E aí as pessoas, né, falam assim, mas vocês não têm medo? Não, o senhor Mário nunca teve medo de contar para as suas pessoas quanto que ele faturou no final do mês. Por quê? Porque ele acredita que os salários são pagos e eles são devidos e a empresa vai crescer. Inclusive, ele é um salariado.
Ele não precisa ficar com medo que o funcionário vai querer entrar na parte dele, porque o funcionário tem certeza que a empresa vai crescer e ele vai poder ganhar mais ocupando outros cargos, outros postos, porque a empresa vai crescer, porque a empresa realmente cuida do cliente e é transparente em comunicação. Então, vocês entrem no site do Jeito Gazin, vejam lá quanta experiência vocês podem aprender, quanto de gestão você pode aprender. Uma empresa que está aqui no interior, aqui na cidade de Douradina, pequena, numa cidade de 7.000 habitantes, e que se tornou uma mega empresa. Né? Mas por quê? Porque o dono sempre acreditou que se ele fosse humilde, fosse bom em cuidar das pessoas, as suas pessoas cuidariam bem da sua empresa e dos seus clientes. Então, gente, isso não é mágica, isso não tira da cartola, isso não é difícil de fazer, né? A gente tem muita coisa bacana para fazer, né? A Gazin, quando acontece coisa boa, a gente bate uma meta, a gente não precisa gastar dinheiro para celebrar, a gente bate um sino, entendeu? Bate um sino de bronze e todo mundo fica sabendo que alguma coisa aconteceu. Então, às vezes, a gente fica pensando que é difícil, que não dá, que é complicado, que as pessoas não gostam de trabalhar. Não é verdade, gente. Isso são crenças. A gente precisa mudar isso, né? Se a gente procurar as pessoas certas, a gente trabalhar as pessoas, treinar as pessoas, tiver bons supervisores, né? Porque às vezes tem supervisores que se acham, que não conversa com a equipe, que não elogia, que não agradece no final do dia. A gente tem estudos mostrando que o fato de um líder de setor, no final do dia, dizer para o funcionário, muito obrigado por ter estado aqui hoje, muito obrigado por ter dado o seu melhor, eu te espero aqui amanhã, aumenta a produtividade desse funcionário em até 50%, porque ele tem vontade de voltar no outro dia, ele se sente importante. Então, a gente tem menos estresse, a gente tem menos desperdício, a gente tem muita confiança. E o funcionário, gente, ele se torna um funcionário feliz, satisfeito, que gosta da empresa, ele se torna um vendedor da empresa. Ele mesmo fala bem da empresa para atrair novos profissionais bons para vir trabalhar na sua empresa, e ele vai também falar bem para os clientes para vir comprar na sua empresa, porque ele tem orgulho daquela empresa. Não é só um local que ele trabalha, é um local onde ele vive, é onde ele passa 1/3 da vida dele trabalhando. Né? Então, se a gente contratou, treinou, orientou, não deu certo, não precisa brigar com a pessoa. E aí você encerra o contrato. Diz para a pessoa, olha, muito obrigada, a gente trabalhou até aqui, não deu certo, né? Eu fiz várias orientações, a gente não conseguiu se entender. Muito obrigada, mas não deixa de ser meu cliente, continue vindo na minha empresa, continue vindo na minha loja. Né? Então, assim, a gente tem que criar uma rede, um círculo virtuoso, onde a gente realmente produz equipes que cuidam da loja, que cuidam da empresa, que cuidam do seu negócio e que vão fazer com que você tenha prosperidade e tenha capacidade de realmente satisfazer os seus clientes. Então, é importante que vocês celebrem, sabe? Sai daquela cultura, gente, assim, de trabalhar, chegar na hora, bater a meta, fazer o trabalho bem feito, não é nada mais que obrigação. Eu estou pagando ele para isso. Não, ninguém merece trabalhar numa empresa que pensa assim, né? A gente tem que realmente se alegrar, a gente tem que rezar junto, né? A Gazin tem uma reunião do Bom Dia, onde todo mundo reza junto. Por quê? Porque é uma empresa de fé. Ah, mas se o funcionário não gosta de rezar, então não entra na nossa empresa. Ele não entra, porque aqui a gente acredita que a fé muda a vida das pessoas. A fé, a pessoa que reza todo dia, tem uma energia diferente. Ela tem uma forma de conduzir as coisas de maneira diferente. Então, são práticas muito simples, desde uma reunião do Bom Dia juntos, né? Fazendo uma oração, um salmo bíblico. Ah, nós somos de religiões diferentes. Não tem problema. Senta, lê um salmo bíblico, e aí tem aniversariante, avisa que é o aniversário daquela pessoa, pede para ela fazer um discurso, faz um bolinho, né? Enfim, tem coisas muito simples que a gente pode fazer para mostrar para as pessoas que a gente se importa,
com elas, que elas são realmente importantes para o negócio. Tá? Quando contratar um funcionário novo, se preocupe em contar numa reunião para os demais quem é ele, a experiência dele, de onde ele vem, o que ele acredita, que time que ele torce, que comida que ele gosta, enfim, coisas que fazem com que as pessoas se aproximem. Faça tudo na sua empresa para realmente ter uma equipe muito unida. Pegou alguém fazendo fofoca? Chama lá e fala, olha, na minha empresa eu não gosto de fofoca. Fofoca não gera prosperidade. Vamos falar dos aspectos positivos do colega? E se a gente não tiver nada a falar de bom, vamos trabalhar e vamos dar o nosso melhor, porque se a gente, cada um se concentrar na sua tarefa, a gente vai trabalhar, no final do dia vai ter valido a pena a gente estar junto. Então, é isso que a gente precisa fazer. Gestão de pessoas, em todos os tempos, partiu do básico, do simples, partiu da humildade, do carinho, do respeito, né? De fazer o funcionário ter o sentimento do dono, de cuidadoso, mas você precisa dar o exemplo. O empresário precisa dar o exemplo. Precisa ter empatia, se colocar e entender o modo de pensar do outro e aí argumentar para conversar com o outro, para convencer o outro, né? Demonstrar sempre muita energia, porque a gente está realmente num processo de transformação social. Evite burocracia desnecessária, envolva sempre a sua equipe em melhoria de processos. Como é que a gente pode melhorar esse processo para ele ser mais rápido, para ele ser mais curto, para ele ser mais simples, para o cliente ficar mais satisfeito, para a gente chegar até o cliente de maneira mais rápida. Esse tem que ser o DNA da sua empresa, né? De gente para gente. Tem que ter senso de urgência, não dá assim, sabe, para depois, deixar para depois. Né? Nós estamos num mundo que o que está pegando, gente, é a velocidade com que a gente vai fazer as coisas. Se a gente não tiver velocidade, alguém vai fazer no nosso lugar e às vezes a gente vai ter muitas dificuldades financeiras e às vezes até vai sair do mercado, porque a gente não prestou atenção na tendência, no que o mercado estava pedindo. Então, se você tem uma empresa, pense sempre o que eu posso fazer que eu vou superar a expectativa do meu cliente, tá? Não fica fazendo tudo igual para todo mundo, não. Presta atenção quando o cliente entra na loja e não esqueça nunca de cuidar dessas pessoas em todo o trajeto dela dentro da loja. Tem que ser simples, tem que ser fácil, né, para que a loja seja interessante, que a empresa seja interessante, o seu produto seja interessante. Então, seja o que for, fator crítico de sucesso é gente. Por quê? Desde você até o simples cargo é gente. E quem vai receber o seu serviço também é gente, né? Então, nós temos que estar nesse circuito, uma empresa realmente voltada para construir o bem-estar, a solidez, e a pequena e média empresa sustentam esse país. Então, o nosso funcionário precisa entender essa mensagem, e é a gente que tem que fazê-lo, é a gente que tem que contagiar essas pessoas. Nós implantamos aqui na Gazin uma prática muito simples. Se a gente quer que a pessoa respeite o país e lembre que ele pertence a um país maravilhoso, a gente começou a cantar o hino nacional. A empresa inteira canta o hino nacional toda segunda-feira. Então, se tem uma loja lá no Pará, os funcionários se reúnem na abertura da loja, colocam o hino nacional e cantam o hino nacional antes de começar o expediente, para mostrar que a gente respeita e que respeito é importante, que a gente não pode falar mal do nosso país. Nosso país tem muitas qualidades, é um gigante, mas tem muita gente despreparada, muita gente que não está estudando, muita gente que não está se dedicando, e aí muita gente que está usurpando do próximo, usurpando do nosso país, achando que isso é bonito, que isso é normal. Então, a gente tem um desafio muito grande pela frente, que é fazer a reinvenção. Quem não se reinventar, gente, olha, desculpa, não tem jeito da gente ir para o futuro, tá? Então, assim, agora não tem um modelo assim, eu vou deixar passar e depois eu entro. Não.
entra agora, vai agora. Se você já teve coragem de montar um negócio, tenha coragem de se reinventar. Investe em você. Se você não fez uma faculdade, faça uma faculdade. Né? A Unipar está aí, tem excelentes universidades para você estudar. Ah, é difícil, é cansativo, gente, mas coisa fácil não é para poucos. Né? Quem quer vencer tem que realmente fazer a sua história de maneira diferente. Né? Leia, veja artigos bons sobre todas as áreas. E, principalmente, como motivar as pessoas, como fazer uma equipe de alto desempenho, né? Como reduzir tempo, como fazer uma reunião produtiva. Gente, hoje está maravilhoso a gente trabalhar. A informação está disponível, o conhecimento está disponível, e você se torna um empresário melhor. Tem palestras, tem artigos, está tudo disponível. Então, assim, invista em aprender. Coloque um mantra na sua cabeça. Aprenda uma coisa todo dia. E minha equipe aprende junto comigo. Né? Nós vamos ser pessoas que realmente querem fazer a diferença. Não só dentro dessa empresa, mas quer fazer a diferença no mundo. Porque quando a gente desenvolve pessoas, mesmo que esse funcionário a gente não tenha, né, competência e tamanho para absorvê-lo, porque outra empresa veio para roubá-lo, mas ele sempre vai ser grato a você, porque você fez parte da história dessa pessoa. Então, essa pessoa vai falar bem de você, vai levar uma energia muito boa da sua empresa. Então, eu espero que você tenha se lembrado, tenha prestado atenção em tudo que eu falei. Olha lá, número 1, se reinvente, olhe para você, como é que você tem trabalhado. Eu tenho sido um administrador moderno ou eu tenho sido um administrador antiquado? Eu tenho buscado práticas profissionais ou eu tenho feito práticas amadoras? Depois, cuide de fazer busca contínua de gente boa. Seja um olheiro. Como nos esportes, tem gente sempre olhando jogadores e futuros talentos, seja também. Entrou gente na empresa, escolhe direitinho, treina direitinho, cultura de feedback, elogia, celebra, agradece, compartilha informações, que você vai ter uma empresa de sucesso e vai estar participando da nova onda e vai para o futuro. Então, esses são os meus 45 minutos. Práticas profissionais, ou eu tenho sido... Alguém fala comigo? Depois, cuide de fazer busca contínua de gente boa. Seja um olheiro, como nos esportes. Oi. Olá, boa noite, Sônia. Bem. Parece que sumiu todo mundo. Eu estava assistindo você aqui no YouTube e deu esse pequeno espaço ali. Isso é vida real. Isso é vida real, vida real. Eu aqui nos estúdios da Unipar e você aí na sua casa. Nós temos muitas perguntas para você, tá, Sônia? Muitas perguntas, né? Agora eu vou ficar aqui aparecendo na tela, olhando para o lado, porque eu estava olhando para o meu computador para ver a hora que você terminar. Nós temos várias perguntas aqui sobre empresa familiar, tá? Então, as pessoas estão perguntando, quanto à empresa familiar, como é que faz para lidar com a relação entre empresários e funcionários? Como é que faz uma sociedade onde sócios têm mente marketing, têm mentalidade de crescimento e outros não? Como é que a gente resolve isso, Sônia? Olha, tem um princípio bem simples, tá, Isabel? Assim, casa que todo mundo manda não funciona. A família tem que definir quem vai ser o presidente da empresa. Entendeu? Tudo mandar não vai funcionar, vai quebrar o negócio. Então, a gente tem que entender que o negócio vem acima da família. Tá? O negócio vem primeiro da família. Então, aqui na Gazin, por exemplo, são cinco acionistas, mas eles entraram no consenso e o seu Mário é o presidente. Então, se eles discordam, eles fazem reuniões, apresentam seus pontos de vista, mas tem que ter alguém que comanda, gente. Né? Senão vai depredar o negócio.
Eu falo que a gente administra empresa, a gente não administra ego, a gente não administra vaidade, a gente administra negócio. Crise, as piores a gente consegue enfrentar, mas não consegue administrar ego. E ego é perda de dinheiro e quebra negócio. Perfeito. Eu tenho uma outra pergunta do Pedro Pinheiro, que ele fala assim, ó, a proliferação do Covid-19 afetou a gestão de RH da empresa, ocasionando demissões, acho que no caso da Gazin. E se vocês fizeram adequação nos horários de trabalho para quem é chefe de família? Sim, a gente fez tudo que a lei permitia, tá? A gente aplicou todas as prerrogativas da lei. Então, a gente pegou o pessoal que era grupo de risco, mandou para casa, né? Eu mesmo fui uma das primeiras que mandaram para casa, né? Eu falei, mas gente, eu não estou nem tão velha assim. Eles falaram, para casa, né? Pais de família e pessoas que tinham condição especial, grávidas, né? Todo mundo foi colocado. Foi colocado em meia jornada, home office. Ah, mas eu não tenho uma cadeira na minha casa, não tenho mesa, não tenho computador. Cata tudo, leva e vai para casa. Então, a gente fez tudo o que dava para poder dar condição de trabalho para as pessoas. E o que foi legal, Isabel, e para a gente foi um feedback muito legal, foi que a gente teve muito pouco problema adaptativo, sabe? Assim, da pessoa ficar insegura, né? De não entender exatamente o que estava acontecendo. Por quê? Porque a gente já tem essa forte cultura de confiança, entendeu? Então, as pessoas foram para casa tranquilas, né? Dentro do que era possível, mas entenderam essa mudança e se engajaram. E, gente, fica pasmo. Nós tivemos setor que o pessoal vendeu mais em casa do que estava vendendo na empresa. Sônia, aí tem uma outra pergunta no chat. O home office vai ficar? Olha, eu tenho quase certeza que quebraram-se vários paradigmas, tá, Isabel? Vai ficar porque já estava aí, né? Se a gente ia para grandes empresas em São Paulo, isso já estava acontecendo, né? Então, a gente só estava fazendo de conta que não estava vendo, né? Então, agora a gente viu que dá, que funciona e que às vezes é até mais produtivo. A gente saiu daquele modelo de que eu preciso ver fisicamente o funcionário, né? Isso acontecia quando a gente tinha mão de obra. No trabalho digital, nós podemos fazer qualquer coisa de qualquer lugar, com metas, com objetivos, com tarefas organizadas, com feedback em tempo real, né? Olha aqui, se você me pedir, Sônia, vem aqui em Umuarama para fazer essa palestra, o que você ia escutar de mim? Que você não vinha. Era difícil, eu não ia, né? Ia ser complicado, eu tenho que ir, uma hora para ir, uma hora para voltar. Gente, nós estamos aqui. Vocês estão aí, estão investindo em vocês, estão aprendendo, estão tendo insights, estão repensando, né? E isso tudo está acontecendo por causa da Covid, que senão a gente continuava com o velho paradigma, achando que ainda ia ter sobrevivência. Perfeito, Sônia. Tem uma outra pergunta aqui, né, que é da Jaqueline Broeto Malon, que ela pergunta, aqui na minha cidade as vendedoras não têm vontade de atender, já fui em várias lojas e a mesma coisa. Sônia, como lidar com essa situação, procurar outro lugar, mesmo que seja mais caro? E daí? Querida, olha, eu já fiz muito na vida mandar uma carta para o dono, né? Manda uma carta para o dono falando, eu adoro ir na sua loja, mas enquanto você não treinar a sua equipe para atender bem, né? Vai ficar difícil, você está perdendo dinheiro. Então, às vezes, a gente vai mudar de lugar, vai pagar mais caro. É uma opção, né? Mas eu sempre fiz isso. Maringá, mandei muita carta. Tá? Você manda muita carta. Eu sou da época da carta ainda, tá, Isabel? Mandava carta. Hoje você manda um e-mail, né? Manda um WhatsApp. Então, hoje em dia dá para mandar um WhatsApp, não uma carta. Isso. Então, se tem uma equipe numa loja que não atende bem, é responsabilidade do empresário. O empresário não está cuidando disso. Muito bem, perfeito. Uma outra pergunta, tá? Como colocar as ideias para o plano concreto diante das mudanças rápidas que ocorrem no mundo, né? Então, eles querem saber como é que você coloca um plano de mudança em ação com essas mudanças tão rápidas, Sônia?
Ó, primeiro, assim, defina exatamente em que é que você precisa mudar. Qual é o objetivo, tá? A gente não dá passos... A gente não começa a correr uma São Silvestre sem treinar. Então, define o objetivo e constrói um passo a passo. Qual é o primeiro passo e em quanto tempo? Tá? Acabou aquela etapa, vai para a próxima etapa. Mas tenha sempre assim, um objetivo claro, tarefas, prazo e entregas. Então, eu, por exemplo, vou começar um trabalho segunda-feira com alguns gerentes que estão abaixo das metas esperadas. Nós colocamos lá que nós queremos 1% de melhoria por semana. Vai dar 4% ao mês. Aí fala, mas 1% é pouco. Gente, para começar a andar é pequenos passos. Depois que a gente estiver andando, a gente vai e tem que ser fiel ao plano, gente. Segue o plano. Todo dia pega o plano e olha qual é a tarefa, qual é o prazo, aonde eu estou. Qual é a tarefa, qual que é o prazo, onde eu estou. Perfeito, Sônia. Tem uma outra pergunta aqui que como usar uma estratégia de benchmarking em uma organização que é muito burocrática? A burocracia trava ou não trava a empresa? Olha, a burocracia trava, faz perder dinheiro, desmotiva, tá? Faz você perder clientes. Olha, cuida muito da burocracia, gente. Ela é terrível, ela é um vírus silencioso, tá? Que a gente acostuma, porque sempre foi assim e vai deixando. Então, procure empresas no mercado, empresas referências, né? A Gazin mesmo. A Isabel sabe, você sabe quantas vezes a gente recebe as pessoas aqui. Sim. Né? E vai fazer uma visita, vai conhecer a realidade das outras empresas, né? Um parceiro, um concorrente, um fornecedor, leva uma equipe lá para ver, né? Pede ajuda à universidade, né? Para fazer um estudo para melhoria de processos, pede projetos. Então, gente, tem muita coisa que dá para fazer, mas não descuida da burocracia, tá? É um consumidor de tempo e, consequentemente, dinheiro e perda de cliente. Muito bem, Sônia. Você falou muitas coisas importantes aí na sua fala. Eu reafirmo que eu gosto muito da sua fala. Eu acho assim, você sempre muito assertiva no que você fala. E você falou algo que eu acho assim, eu acredito muito, que é em propósito, que o propósito do empresário tem que ser igual ao propósito dos funcionários, que esses propósitos juntos darão um resultado efetivo para a empresa. E você fala muito em exemplo. E eu gosto de uma frase muito bonita, que ela me norteia, que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Isso, exatamente. Né? Então, assim, o que você fala para quem está nos ouvindo aqui, que de repente é um empresário que não consegue, porque você sabe que isso tem muito a ver com personalidade, com jeito de ser, que não consegue ser essa pessoa que está no exemplo, que executa as pequenas tarefas. Como é que você começa a mudar isso? Como é que o empresário começa a mudar isso? Ó, a primeira coisa, Isabel, é entender que se o seu comportamento está prejudicando a empresa, você não pode ser egoísta, entendeu? Porque a empresa vem antes disso. A empresa é maior que tudo. A empresa tem que ir para o futuro, entendeu? E tem, gente, vai buscar terapia, vai buscar ajuda, né? Faz um coach, vai buscar um colega que é diferente de você, tem humildade de dizer, cara, eu não sei me comunicar, eu tenho vergonha, né? Eu trabalhei com um empresário em Maringá, ele era quase mudo. Hoje ele foi presidente da associação comercial, sabe? Mas ele entendeu que o negócio dele, a fala dele, por mais pequena que fosse, né? Por mais curta que fosse, era importante para a equipe. Né? E ele humildemente fez todas as tarefas para mudar. Ele suava, né? Ele tremia, mas ele foi humilde e ele se colocou como servo da empresa dele. Então, é isso que a gente precisa, né, ter certeza. O meu propósito é fazer com que essa empresa gere muitos empregos depois que eu não estiver aqui. E, para isso, eu tenho que ser discípulo de mim mesmo. Eu vou ter que me mudar, me reinventar. Né? Eu não sei falar direito. Pega um funcionário, traz perto um que fala bem e vai junto com ele, sabe?
Gente, tem tantas alternativas, a única alternativa que não tem é ficar parado. Aonde você está e mutilar a sua empresa e, por consequência, a prosperidade do seu negócio. Então, Sônia, a gente pode concluir que o executivo, o gerente ou gestor, ou o nome que você quiser dar, ele está a serviço da empresa e não do ego. Exatamente. Exatamente. Até aqui a gente fala, a gente não atende o nosso cliente, a gente não fala eu posso ajudar, a gente fala em que posso servir, porque todos nós estamos a serviço da empresa. A empresa é soberana, né? Ela vai existir, a Gazin, por exemplo, é um bebê, ela tem 54 anos. A gente quer que ela tenha 300, 400, 500 anos. E que muitas famílias prosperem do trabalho digno, desafiador, frustrante às vezes, que a gente tem, né? E que faz a gente ser a empresa que é hoje no mercado. E um dia foi pequena, tá? Um dia foi pequena. Ontem eu contei, um colega estava contando, quando chegou o primeiro computador aqui, disse que ninguém foi mexer nele, deixou ele lá 15 dias parado lá no canto, né? Daí um dia perguntaram para o seu Mário, quem vai mexer nesse computador? Daí disse que ele falou, vai ser o fulano. O fulano disse que quase caiu na cadeira, né? Porque ele disse que nunca tinha mexido no computador. E aí ele foi lá, abriu a caixa, começou a ver, e aí ele descobriu que tinha um monte de coisa para fazer. Então é assim, a gente precisa ter coragem. Coragem e humildade. Dizer, eu não sei, mas eu quero aprender. Eu não sou bom, mas eu vou testar. Eu vou me treinar, entendeu? Então, é isso. Quando a gente pensa em abundância, prosperidade, negócio de longo prazo, é só disso que a gente está falando. Sabe, eu tenho um respeito, Isabel, olha, assim, uma admiração pelos pequenos e médios empresários, sabe? Porque, assim, eles têm coragem de pôr o dinheiro deles lá, eles têm coragem de levantar cedo, eles têm coragem de dormir mais tarde, passar perrengue por falta de dinheiro, vencer o coronavírus, a crise, loja fechada. Então, tenha coragem de se enfrentar também, sabe? E dizer, cara, eu vou ficar melhor, né? Eu vou aprender a fazer esse negócio aqui, minha equipe vai ser porreta pra caramba, e nós vamos agradar demais os clientes, e as pessoas vão brigar para vir trabalhar na minha empresa. Então, isso é muito legal. Né? Cria uma marca empregadora. Né? Se está numa cidade pequena, sua loja tem que ser disputada. Você não tem que estar caçando, gente. Isso depende da cultura que você der para sua empresa. Sônia, eu ficaria aqui perguntando para você a noite inteira, entendeu? Ficaria perguntando a noite inteira. Eu gosto demais da sua fala, entendeu? Eu acho que você fez uma fala muito gostosa e eu acredito que você vai ter que voltar aqui para falar outros assuntos para nós, né? Até para o pessoal ali que está no nosso chat do YouTube, que está nos vendo aqui pelo YouTube, pode postar ali quais temas vocês gostariam que a gente discutisse ali na área de RH. Muito obrigada. Eu posso vir um monte de vezes. Pode... Não, então já está acordado, está gravado, entendeu? Então nós já vamos, isso já ficou um acordo. Muito obrigada, de coração, gratidão pela sua participação, pelos seus ensinamentos, tá? Eu me despeço de você e deixo você se despedir do público e desejo para você um ótimo final de semana, tá? E a gente vai se falando, tá bom? Obrigadão. Gente, eu quero dizer para vocês que foi uma honra servi-los, tá? Colocar o meu saber, a minha experiência à disposição de vocês para compartilhar e investir na evolução. A gente tem que aprender alguma coisa diferente todo dia. Então, eu humildemente, eu fui professora por 22 anos, e eu falo que eu não deixei de ser professora, porque eu acredito na educação, na aprendizagem, na transformação. Nós temos um país belíssimo, nós temos muito brasileiro de respeito, nós temos muita gente boa, que vale a pena, em todos os campos, em todos os níveis. Então, eu gosto muito, né, de dizer assim, a gente não está construindo um navio, batendo prego, madeira com prego. A gente está construindo uma experiência em alto mar. Então é isso, sonhe, acredita, tá? O alto mar está lá. Vamos bater umas madeirinhas aqui, mas vai valer a pena. Fiquem com Deus, tenham fé, acreditem, esperança, tá? Mas esperança do verbo esperançar, que é aquele cara que acredita
entusiasma e trabalha para isso, tá? Fica com Deus. Muito obrigada mesmo por essa hora que a gente passou aqui junto. Foi muito legal. Obrigada, Isabel. Você sabe que você tem o meu carinho, meu respeito, tá? Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Pessoal, agora nós vamos fazer só um minuto para a troca dos palestrantes, ok?